Olá, estamos aqui para a segunda aula do A Bíblia Toda. E agora para falar, nesta semana, dos capítulos de Gênesis 29 até Êxodo 6. Então, se você está nos seguindo, vai ler durante essa semana essa história bíblica e nesse momento eu vou comentar um pouquinho do que você vai entender para poder aplicar melhor na hora que você for ler. A Bíblia toda tem esse sentido, o sentido literal da Bíblia. Entender o que está escrito, entender a sequência da história, guardar essas coisas em sua mente, de forma que depois o próprio Espírito de Deus possa sacar desse seu tesouro coisas novas e velhas, aplicações na hora do seu momento futuro, por aquilo que você vai ler esta semana. Então, prepare-se, concentre-se, discipline-se, todos os dias lendo um pouquinho, para que esse conhecimento acumulado faça o seu efeito. É diferente você irrigar uma plantinha gota a gota durante o tempo para que ela cresça, do que despejar um balde de água no primeiro dia para que ela morra. Então, a mesma coisa com a Bíblia. O seu conhecimento bíblico ele tem que ir aumentando gradativamente para que você possa acumular aquilo que Deus tem para você de uma forma perene, constante. Escondi a tua palavra no meu coração. Não é uma lição de casa de um momento, mas é um hábito que cria um tesouro. Vamos lá então? Nós paramos na primeira semana em Gênesis capítulo 28, que era quando Jacó tinha levado a primogenitura de Esaú e ele descobre e jura que ia morrer. Jacó então foge para a casa do seu tio, do irmão de Rebeca, Labão, em Harã. Capítulo 29 conta essa história de Jacó chegando ao poço em Harã. Harã, norte de Israel, onde hoje está lá a Síria, lá para a Turquia, era o lugar de onde, tempos atrás, Abraão e Naor tinham peregrinado desde Ur, na Caldeia, olhando para vocês aqui, né? Ur, que fica na Mesopotâmia, viajando até Harã, no norte de Israel. Foi lá em Harã que Deus falou com Abraão, como vimos a semana passada, que ele ia ser abençoado. A promessa em Gênesis 13 de que dele seria feita uma grande nação. Então, sai da tua casa, da tua parentela e pela fé, aconteceu em Harã. Bem, Jacó está voltando a esse lugar onde ficaram lá os parentes. Nunca tinha visto. Então ele chega perto, Raquel vem recepcioná-lo. Raquel é a filha mais nova de Labão, o seu tio, e ele se apaixona por Raquel. E aí a história é conhecida, ele fica ali e se compromete a trabalhar 7 anos para poder casar com a Raquel. E depois de 7 anos de trabalho, de espera e de expectativa, na festa de casamento, ele é enganado por Labão, e Labão então dá a sua filha mais velha, chamada Lia, ou Leia, que tinha um problema nos né? Os olhos dela podiam ser maiores, grandes, né? Como a Bíblia fala, olhos tenros, né? Mas outras traduções dizem olhos de vaca, né? Grandes. Então ela não causava uma boa impressão física. Devia ter muitos e muitos problemas por isso. E o Labão, seu pai, colocou a filha mais velha e disse para Jacó, olha, aqui o costume é esse, primeiro casa a mais velha, depois casa a mais nova, né? Imagina se essa moda pega hoje aqui, né? Vocês que são filhos não primogênitos. Primeiro o mais velho, depois vai na sequência. E o Jacó então se comprometeu a trabalhar por mais 7 anos para poder casar com Raquel. É uma história de amor famosa, uma das mais poderosas, e eu faço essa pergunta e todo mundo erra. Vamos ver se você vai acertar a resposta aqui. Quantos anos Jacó trabalhou até poder finalmente casar com Raquel? Minutinhos, minutinhos, minutinhos. Se você respondeu 14, errou. Então, vai lendo aí nessa semana e veja que está escrito lá quanto tempo Jacó trabalhou até conseguir realmente, efetivamente, casar com Raquel.
Na próxima aula eu vou perguntar aí quem acertou, quem tem a resposta certa para essa pergunta. Também faço sempre uma brincadeira aqui. Esse texto mostra que Jacó era analfabeto, porque está escrito que ele amava Raquel e não Lia. Então, não é o seu caso, né? Mas brincadeiras à parte aqui, com esse capítulo 29, essas histórias dos casamentos de Jacó se completam e começa uma corrida pelos filhos. Algo também para nós hoje é estranho, né? Um homem com 12 filhos e ainda por cima as mulheres, Lia e Raquel, irmãs, disputando para ver quem tinha mais filho. Naquela sociedade, um filho varão era uma questão de riqueza, era um braço para trabalhar, era uma força para defender o clã, eram tribos nômades que estavam ali pastoreando os rebanhos, buscando lugares de águas tranquilas, de pastos verdejantes, como Davi falou. Então, eles eram móveis no lugar, né? Eles estavam peregrinando pela terra. Então, filhos, homens eram importantes na segurança, eram importantes no crescimento e na prosperidade da própria família. Então, era um valor que hoje nós não temos aqui. Hoje é ao contrário, parece que ter filhos é custo. Então, os casais evitam. Mas Raquel e Lia começaram uma batalha pelos filhos. Logo de cara, Lia teve 4 filhos: Rubem, Simeão, Levi e Judá. E ela estava muito feliz com isso porque Raquel não conseguia ter filhos. Ela era estéril. E aí, então, Raquel, vendo isso, pegou uma serva dela, chamada Bila, e falou, bom, ela fez uma frase famosa que disse, dá-me filhos, senão eu morro, né? E Jacó falou, como que eu posso fazer isso para você? Quem sou eu para abrir a madre e fechar a madre? Quem sou eu para gerar a minha parte estou fazendo. E aí então ela pensou, vou colocar a minha serva, Bila, e quando essa criança nascer, vai nascer no meu colo aqui e vai ser como se fosse meu filho. Mesma história que Sara tinha pensado com Abraão, quando ela não podia ter filhos, e deu a sua concubina Agar para que nascesse Ismael. Bom, aqui nasceram de Bila, Dan e Naftali. E aí, continua a corrida, quando Lia viu que ela mesma não engravidava mais, fez a mesma coisa. Bom, eu também tenho uma serva aqui, posso também dar para você, que era a Zilpa. Nasceram mais 2, Gade e Azer. E aí, então, veio uma história interessante, né? Já estamos no número 8 aqui, 8 filhos. Rubem, que era o mais velho, já devia ter 8 filhos, devia ter pelo menos uns 10 anos de idade. Ele está passeando pelo campo e colhe mandrágoras. Não sei se você sabe, mas a mandrágora é uma planta alucinógena. Então ele pegou aquelas flores de mandrágoras e trouxe, e a Raquel viu e falou, poxa, dá para mim. E aí então a Lia falou, já não é suficiente você arrancar o marido de mim, afinal ela é a primeira mulher do Jacó, ainda quer também tirar as mandrágoras do meu filho? Aí a Raquel, lembrando que eram irmãs, ela falou, olha, vamos fazer um trato aqui. Você me dá essas mandrágoras e eu deixo você dormir com o Jacó essa noite. Porque, obviamente, o coração de Jacó estava com Raquel. A mulher que ele amou desde o princípio, aquele que ele queria ficar junto, era Raquel. E a Lia era desprezada nessa história. Então chegou de noite, aquilo que hoje em dia não faria nenhum sentido, né? A Lia chega para Jacó e fala, olha, hoje você vai dormir comigo, porque eu já comprei aqui. As mandrágoras do Rubem eu dei para Raquel, e agora eu vou dormir com você. E ela engravidou aquela noite, e ficou muito feliz, porque falou, Deus está me olhando, cada um desses 12 filhos tem um significado, e é bom que você anote e perceba o que significa cada nome. Ela consegue aqui gerar a Issacar. Issacar, Deus me tem dado o meu galardão. Issacar. Na sequência, ela teve mais um outro filho e o chamou de Zebulon. 10 filhos. 10 filhos. E nessa hora, Deus abre a madre de Raquel e ela então tem José, o 11º filho, o famoso José, filho preferido de Jacó.
Bom, nessa altura do campeonato, Jacó tem 11 filhos, está lá próspero, está trabalhando lá, já trabalhou, já pagou seus 14 anos com Labão. Então, ele faz um pacto com Labão. Capítulo 31. Ele faz um pacto com Labão. Eu quero voltar para a terra de onde eu vim. E o Labão falou, bom, olha, trabalha mais um pouco aqui e agora você vai trabalhar para você, não para mim. Então eles fizeram aquela história famosa das varas listradas. O Labão falou, olha, todo o gado, todas as ovelhas, todos os bodes que nascerem malhados, forem brancos, são seus. E os outros que são brancos serão meus. Que, geneticamente falando, é a maioria, né? A maioria das ovelhas são branquinhas, algumas são malhadas. Mas o Jacó fez uma experiência genética lá. Ele colocou umas varas listradas, ele cortou, lascou as varas, fez com que elas fossem listradas e colocou diante do gado no lugar onde eles bebiam, nas gameleiras ali. Então, quando o gado ia beber, as ovelhas iam beber água, olhavam para aquelas varas e geravam filhos ou crias que eram listradas, salpicadas ou malhadas. E aí, então, isto foi uma estratégia que Deus deu para Jacó. Um anjo apareceu para falar para ele, faz isso. Interessante essa analogia, porque você pode trabalhar na regra do jogo sempre para enriquecer o chefe, mas tem momentos em que você pode ser beneficiado. Costumava dizer na minha época de CLT, né, quando eu trabalhava no banco, eu dizia para o meu chefe, que era meu amigo, então não falava isso com nenhum tom de agressão, né? Mas eu dizia, olha, mais o seu salário depende de mim do que o meu salário depende de você. Porque se você é um cristão, você está no lugar para abençoar, você está no lugar para influenciar, você está no lugar para prosperar. E se Deus prosperar a sua vida, vai prosperar quem está acima de você também. Então eu falo, olha por mim aí, porque se Deus me abençoa, vai abençoar você. E foi, aliás, o que aconteceu, viu? A maior resultado na história lá do banco, o grande bônus que todos levaram, aconteceu na minha área, porque Deus falou comigo ali. E todos foram abençoados. Você também pode ter essa mesma experiência. Um anjo aparece e te dá uma estratégia daquilo que você tem que fazer, de como você deve se comportar. Jacó foi próspero e prosperado pela sua aliança com Deus, e não apenas pela sua capacidade de trabalho. Bom, esse é o capítulo 31, né? Ele faz esse trato, vai crescendo, e aí então todo mundo fica nervoso com ele, né? Os pastores de Labão não gostam, e ele então foge, vai embora, porque ele percebe que os olhos, o olhar do sogro em relação a ele já não era o mesmo, envolveu dinheiro, envolveu complicação financeira, ele tinha feito tudo certinho, mas o outro esperava uma coisa que não aconteceu. Então o zum nos empregados e o olhar de Labão era que Jacó tinha enriquecido às custas dele. Então ele vai embora com as suas filhas e Labão vai atrás dele. O que não se sabia é que a Raquel pegou uns ídolos lá do pai e escondeu na bagagem. E o Labão pegou os seus irmãos e saiu atrás do Jacó, fugitivo, e o alcançou 7 dias depois. O alcançou na montanha de Gileade. Esse texto é importante salientar, porque no momento Labão estava com raiva, estava com ira, e estava achando que Jacó tinha feito de propósito para lesá-lo, roubá-lo. Então veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe, guarda-te que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Então, toda aquela ira, Deus aplacou no coração de Labão. E aí quando ele pergunta, por que você fugiu ocultamente, se esquivou de mim e não me fizesse saber para que eu te enviasse com alegria, com cântico, com tamborim, com harpa? Também nem me deixou me despedir dos meus netos. Você agiu de uma maneira louca. E aí ele fala no versículo 29 do capítulo 31, poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo, guarda-te que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Olha que passagem poderosa isso aqui. Primeiro, Labão está dizendo, o Deus de vosso pai.
Ou seja, ele sabia que aqueles negócios de Jeová era um assunto de Isaac, não era um assunto dele. Não era nem o Deus que ele servia. Mas Deus apareceu e falou, ó, não faça mal por o Jacó. Então ele refreou. Essa é a importância de um filho de Deus. Essa é a importância de uma bênção, que é aquela que nós vimos na aula anterior, que Deus falou e fez o pacto com Jacó em Betel, a escada de Jacó. Essa é a importância de você ser um cristão, que quando tiver numa situação de dificuldade, o seu adversário, aquele que está lutando para te encontrar e te destruir, ele vai ser refreado por Deus, e não apenas por você, não apenas pela tua força. Bom, continuando aqui, no capítulo 32, Esaú volta a se encontrar com Jacó. É um encontro que ele tinha muito medo, né? Mas eles se abraçam, se reúnem, tudo dá certo. Jacó também luta com o anjo, e aí é um fato muito importante na história. Ele luta com o anjo e o anjo muda o nome dele. Muda o nome dele para Israel. Então daí surge esse nome do país, né? Israel, e as 12 tribos de Israel são, de uma certa forma, vamos ver aqui, os 12 filhos de Jacó. Bom, continuando, tem muita coisa aqui, esse é um texto muito cheio de história, né? Jacó levanta um altar ao Deus Israel pela primeira vez, então aparece em Gênesis 33 a primeira menção de um altar feito em Siquém, o lugar onde Jacó foi morar, né? E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Israel, Jacó. Então, pela primeira vez aparece essa frase tão comum na Bíblia, o Deus de Israel, lá em Siquém. Vamos ver que isso aí é importante, porque quando continua a história, os filhos dele vão crescendo, ele tem uma filha chamada Diná, que se enamora lá do pessoal de Siquém, do filho do próprio Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra. E o Amor, ele vai lá e faz, o Amor com H, ele faz amor sem H com a Diná. Ou seja, ele deflorou a Diná, se deitou com ele. Quando os irmãos ficaram sabendo, eles queriam vingança. Só que o Amor, ele tinha se apaixonado pela Diná. Esse negócio de gostar de mulher judia é complicado, porque elas são bonitas. E aí, então, os irmãos fazem um trato com ele. Falam, olha, você pode ficar com a nossa irmã, mas é o seguinte, você vai ter que virar judeu. Então, todo mundo aí na cidade vai ter que se circuncidar, que é o hábito dos judeus, circuncisão dado a Abraão. E eles concordaram, o Amor convenceu todo mundo a fazer isso, e quando agora a circuncisão de uma criança que nasceu, já é um negócio complicado naquela época, que era feita com uma faca de pedra, né? Cortar o prepúcio, um corte de uma ligação no órgão genital masculino ali. Então, quando isso acontecia, era muita dor. Num adulto, então, profunda dor. Então, estava toda a cidade lá, os homens doloridos da circuncisão, quando Simeão e Levi entram e matam a todos eles. História forte, história de guerra aqui. No capítulo 35, Jacó levanta um altar em Betel, tem as descendentes de Esaú no capítulo 36, e o que eu queria falar com vocês aqui, no capítulo 37, começa a história de Jacó, de José no Egito. História muito conhecida, não preciso contar para vocês, né? José é vendido pelos irmãos para uma caravana de midianitas, estava passando, eles pensaram em matar o José, aí, confabulando ali, resolvem que em vez de matar, era melhor vender, né? Para que ele não... O Rubem se interpõe, né? Convencendo os irmãos a não matarem o seu próprio irmão, mas vendê-lo como um escravo e se livrar dele e dizer para o pai que, com aquela túnica maravilhosa que ele tinha, a roupa preferida, que tinha encontrado aquela túnica e que, portanto, provavelmente uma besta fera do campo o havia matado. Bom, o Jacó acredita nessa história, o José vai para o Egito, ele ia como escravo trabalhar na casa de um general chamado Potifar, ele cresce com a excelência que ele tinha, vira o primeiro da casa, a esposa de Potifar se atrai por ele, homem judeu também é bonito pelo visto, e aí então
Ele se recusa e ele então arma um complô dizendo que ele havia tentado seduzi-la. Inverte a situação. O Potifar acredita na mulher, José vai para a prisão. Na prisão ele interpreta sonho de um padeiro e de um copeiro do faraó, dizendo que um havia de morrer, o outro havia de ser restaurado à sua posição, e ele pede para o copeiro: quando você voltar a ser o copeiro do faraó, lembra-te de mim. Preciso explicar aqui, copeiro não é uma função de arrumar os copos. O copeiro é um cargo de confiança. É a pessoa que está vistoriando toda a alimentação do faraó para que ninguém envenene. Então, é uma pessoa que o faraó tem que confiar muito de que aquilo que ele vai servir, aquilo que ele vai beber, que ele vai comer, está com controle de qualidade. Então, é um segurança, uma pessoa de grande influência sobre o faraó. E o copeiro esqueceu. 2 anos se passaram e José na prisão. Aí o faraó tem aquele famoso sonho das vacas gordas, das vacas magras, e quando ele não sabe o que fazer, o copeiro lembra do José, o intérprete dos sonhos. Nós vamos fazer essa aplicação aqui já já, né? José é chamado, interpreta o sonho, acerta a interpretação, e aí o faraó fica perguntando, né? Puxa, e não só fala a interpretação, como dá uma solução. 7 anos de vacas gordas, vamos guardar em Círios, construir galpões, Círios, armazéns e guardar essa riqueza. E aí, paulatinamente consumindo nos 7 anos de vacas magras. E o faraó pensa: quem que eu vou achar que é como esse homem, que interpreta o sonho de Deus e também dá uma solução de como aplicar o sonho. Essa frase é muito importante na vida de nós como cristãos, né? A frase exata do faraó aqui, eu vou ler para vocês, né? Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Isso disse o faraó aos seus servos. Ele está falando, aqui no Egito, tem alguém como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse o faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. O faraó então tira o anel, dá para José, e ele começa um projeto de restauração. Ele salvou o Egito. Até hoje se encontram ainda ruínas e sítios arqueológicos, onde eles descobriram silos enterrados no chão. Não era um prédio que era construído como a gente tem hoje, silos que armazenam grãos, mas era um buraco feito, onde eles colocavam ali os grãos e tinha um sistema engenhoso de retirada. Ele conseguia tirar o grão que estava lá no fundo por um poço lateral, em vez de tirar o de cima, para não estragar. Então ele estava sempre pegando o mais antigo. Até hoje se descobre isso aí, provavelmente naquela época, nós estamos falando por volta de 1500 a.C. José no Egito. Os irmãos, vem a fome, os irmãos vão buscar comida, José os reconhece, eles não reconhecem José, com as roupas, com as pinturas, com o estilo já de um egípcio. E aí então José cria aquele estratagema, acusar os irmãos de estarem roubando as coisas dele e exigindo que ficasse ali um de refém até que viesse o irmão mais novo, Benjamim, para com eles. Então Judá fica de refém ali, os filhos voltam para casa, avisam Jacó que o faraó lá, que José, o governador do Egito, tinha exigido a presença de Benjamim. Jacó fala, já perdi José, se eu perder Benjamim, eu estou perdido também. Não, não, não e não. Só que a fome não passou, as coisas não melhoraram, passou mais um ano, e aí os irmãos falam, pai, nós precisamos voltar lá, não podemos voltar sem o Benjamim. Então eles convencem José, com a dor no coração, de levar o Benjamim. Quando ele chega, outro estratagema do José, que ele fala, acusa o Benjamim de ter roubado a copa dele ali. Quando os irmãos percebem que José, o governador, ia ficar com Benjamim preso, aí o Judá fala, olha, mata-me a mim, mas não faça isso com o meu pai. Nosso pai está velhinho. Nós tínhamos um irmão que era o irmão preferido e ele morreu há muitos anos atrás. Só sobrou Benjamim. Se ele não volta, meu pai morre.
eu prefiro morrer. Aí a Bíblia fala que nessa hora o José não se aguentou. Ele saiu dali para chorar, chorar, chorar e voltar e se revelar como sendo aquele irmão que havia sido morto. Quando os irmãos percebem que é José, o príncipe do Egito, o governador-geral do Egito, pavor em todos eles. E essa é a palavra que eu queria deixar com vocês aqui, mais importante dessa lição. José fala, não foram vocês que fizeram isso comigo. Não foram vocês que inventaram essa história de me vender para o Egito para que eu estivesse aqui hoje. Foi Deus quem fez isso. Foi Deus quem fez isso para que hoje eu pudesse salvar não só a vida de vocês, como a do nosso Pai. Vai vir todo mundo para cá e eu vou cuidar de todo mundo. Ninguém vai passar fome porque ainda tem muita fome pela frente. O que eu quero dizer isso para você? Quero que você pense a maturidade que José teve de entender o propósito de Deus na vida dele. Para que você também possa pensar no propósito de Deus na sua vida. Porque, afinal de contas, se José tivesse ficado lá com Jacó, ele seria o preferido filho do pai, sempre menosprezado, odiado e perseguido pelos irmãos. Quando morresse Jacó, como seria? Se ele tivesse prosperado na casa de Potifar, ele seria um grande servo de um general egípcio, a maior nação daquele mundo. Poderia dizer que ele fez a América. Assim como nós aqui na América Latina tem esse sonho de morar nos Estados Unidos, de suceder, de fazer a América, o José podia falar, olha, eu vim aqui como imigrante, eu comecei de baixo, eu não tinha nada, eu era um escravo, olha onde eu estou hoje. Que posição de destaque aqui como o ajudante de um dos principais generais. O José era excelente no que ele fazia, ele crescia onde ele estava. Mas ele teria parado aí. Pior ainda, se o José tivesse murmurado por estar na prisão, ele teria perdido a oportunidade da vida dele, ele teria se afastado de Deus. Como é que um Deus permite que tanta desgraça aconteça na vida de alguém? Mas era na prisão que José ia encontrar o copeiro. Plano de Deus para a vida dele e para a salvação de todos, como ele falou. Se aquele copeiro tivesse sido lembrado, ou tivesse se lembrado de José no dia seguinte, José seria auxiliar de copeiro do faraó. E de novo estaria feliz com o seu resultado. Mas porque ele esqueceu, ele se tornou o segundo maior homem do Egito, apenas abaixo do próprio faraó, quando sentado no trono, como nós vemos aqui. Então veja o propósito de Deus, quando você tem paciência e perseverança para esperar chegar no final, e não se contentar com o que já conquistou no meio do caminho, ou sair batendo o pé, porque nada está acontecendo. Leia essa história com atenção. Segunda coisa que eu quero que você leia com muita atenção é o fato de que José tinha uma estratégia de crescimento. Ele não apenas guardou os 7 anos. Quanto que você guarda? Qual a percentual que você gasta? Porque é muito fácil consumir na prosperidade. Sobrando milho, superprodução. Milho não, que milho é latino-americano, né? Trigo. Sobrando trigo, superprodução de alimentos, a tendência nossa é de desperdiçar. O José foi controlado, foi metódico e ele sabia quanto guardar. Quando veio a necessidade, e isso aqui no capítulo 46, né? Gênesis 46, ele vai criando uma riqueza que no primeiro ano todos vêm comprar da mão dele. Ele ganha o dinheiro de uma safra com preço muito alto, porque não tinha alimento, o Egito tinha, vendeu caro. Então ele se enriquece com o dinheiro de todos. Aí no ano seguinte as pessoas não têm mais dinheiro. Capítulo 47, versículo 18. Acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram, não ocultaremos ao meu senhor o dinheiro acabado. Meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa ficou. Então ele entra na posse do gado de todo o povo. Assim José comprou toda a terra do Egito para o faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo faraó. Então ele fez uma aquisição imobiliária. Ele foi comprando fazendas e terras que eram caríssimas, mas estavam no baixo valor, porque ele tinha guardado na alta.
Grande estratégia financeira aqui. E aí, então, no final, as pessoas se venderam como vida. Eles se tornaram escravos. Então, José se tornou o segundo homem mais rico de todo o Egito, abaixo do faraó, nessa estratégia que ele foi crescendo. Pense você na estratégia de Deus na sua vida. Muito bem. O Gênesis termina com a morte de Jacó. Lembrando que antes de morrer, ele abençoa. Eu queria que você lesse com atenção essa bênção de Jacó no capítulo 49, porque Jacó foi aquele que recebeu a bênção que era do Esaú. Quando chegou a vez dele abençoar, ele abençoou os 12 filhos. Para cada um deles ele tem uma palavra do que ia acontecer. Os 12. E ainda em José faz o split ali com Manassés e Efraim, os dois filhos do próprio José. Então, é interessante ler a bênção que é dada por Israel a cada uma das tribos, que é mais ou menos o que ia acontecer com a vocação de cada um daqueles estados que iam compor o reino de Israel. Depois ele mesmo morre, né? E no capítulo 50 morre o José. Começa o Êxodo, o segundo livro da Bíblia, que conta a história de Moisés, que captura tudo o que ia acontecer dali para frente com o povo de Israel. Nessa semana, você vai ler o livro de Êxodo até o capítulo 6. Então, como que mudaram os tempos e as horas, e aquele pessoal que era tão amigo de Israel muda o faraó. Na história se imagina que aquele faraó, aqueles tempos de faraó naquela época eram o faraó dos hititas, não eram os faraós egípcios de origem. Então eles tinham ocupado o Egito, foram expulsos, veio uma nova dinastia que não conhecia José, que não tinha essa memória com Israel, e começa a perseguir e oprimir o povo de Israel, que é o momento e o ambiente também muito famoso, onde nasce Moisés. E aí ele tem essa ideia de que ele vai ser o grande salvador da pátria, mata um egípcio, tem que fugir para Midian, porque o outro judeu o acusa, e aí então lá no capítulo 3, um evento fantástico, a sarça ardente. Sarça é um arbusto, um mato comum, que estava lá queimando e não se consumia. E quando Moisés chega perto, Deus fala, você está pisando numa terra santa. Outra coisa muito importante aqui, que é entender que o propósito de Deus se mede nas décadas. Moisés, que era escolhido, né, tirado das águas, o significado do nome dele, Moisés, cuja mãe foi a sua própria ama, ele achava que ele ia fazer na força dele. E com 40 anos de idade, ele descobriu que não ia. Aí ele perde tudo. E em 40 anos depois, com 80 anos de idade, pastor de ovelhas em Midian, na casa do Jetro, casado com a Zípora, ele encontra Deus. E Deus fala para ele, agora é a hora de voltar. Outra grande lição, tempo de Deus. Moisés já não acreditava nele mesmo. Moisés já tinha se desanimado, já tinha abandonado aquele sonho de fazer alguma coisa no Egito. Agora ele queria ser um pastor obscuro no meio do nada, no deserto lá, na terra dos midianitas, e Deus o resgata meio que à força. Ele não queria muito não, mas ele coloca lá, leva o teu irmão junto e você vai fazer isso. Vai ter sinais e maravilhas. A famosa vara de Arão, que quando descia a terra, se transformava na serpente, quando pegava pelo rabo, voltava a ser uma vara. E aquelas mágicas todas eram imitadas pelos magos do Egito. Então o faraó não se sensibilizava, ele não queria. E aí nós vamos ver na semana que vem como foi o processo do povo para sair do Egito e começar o êxodo. Mas isso é história para a nossa semana 3. Uma boa leitura desses capítulos Gênesis 29 e Êxodo 6. Nos vemos na semana que vem.